que você faria se dependesse de uma renda mensal de R$ 1.412? Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. Mas a verdade é que a maioria dos brasileiros e das brasileiras dependem exatamente do salário mínimo para organizar as suas vidas todos os meses. Então eu pergunto, será possível realizar uma distribuição equilibrada e inteligente entre as despesas fixas, as despesas variáveis e ainda sobrar um bocadinho para investir numa reserva de emergência, em renda fixa e em renda variável? Pois é, se você nunca parou para pensar sobre isso, eu vou mostrar como ou o que eu faria com um salário de R$ 1.412. Então, fica aí, porque a aula já está começando. Pois é, minha gente, imagino que não é nada fácil organizar a vida da família com um salário de R$ 1.412. Por isso, acredito que esses pais, essas mães, não é, fazem verdadeiros milagres para poder manter o mínimo, né, ou dar o mínimo para os seus filhos, né, para a sua família. E imagino também que esse esforço é acompanhado de algum tipo de organização, financeira a ponto, não é, de dar o dinheirinho ali para o mês inteiro e ainda até sobrar alguma coisa. Esse canal aqui está querendo mostrar para vocês outro tipo de organização, né, a ponto de fazer de forma inteligente a distribuição desta renda entre as despesas fixas, as despesas variáveis e ainda usar uma parte deste salário para fazer algum tipo de investimento em renda fixa e em renda variável, tá certo? Não é a organização referência, não é, mas é uma maneira de mostrar para vocês que sim, é possível fazer essa distribuição equitativa ou equilibrada, né, e inteligente do salário mínimo. Então, sem mais delongas, vamos para cada parte dessa aula. Vamos lá? Então, como vocês podem observar aí na tela, eu vou até botar na tela 3 aqui, porque fica melhor, tá certo? Para a gente ver direitinho aqui, certo? Então, como vocês podem observar aí, eu estou falando em primeiro lugar das despesas fixas, pessoal. Então, quando a gente fala de despesas fixas, vamos imaginar que essa família tem que pagar um aluguel. Ela tem que pagar um aluguel todos os meses. Ela precisa, né, ela usufrui da taxa social de luz e da taxa social de água, né, e ainda gasta dinheiro com transporte urbano. Ok? Então eu imaginei o seguinte, que com 50% dos R$ 1.412, portanto, R$ 706, essa pessoa, este pai, esta mãe, pode, digamos, distribuir de forma equilibrada e inteligente esse valor entre essas despesas fixas, tá certo? Então, gastaria aí cerca de R$ 500 com aluguel, cerca de R$ 50 com taxa social de luz, e aí vai depender da quantidade de quilowatts que a pessoa gasta, né? Aí a média é 80 para baixo, 80 quilowatts para baixo. E aí fica em torno aí de R$ 50. E a taxa social de água que fica aí em torno de R$ 30. Estou falando aqui de Recife, Pernambuco, ok? Muito bem.
E com transporte, ônibus, né? Que você precisa pagar todos os dias para ir para o trabalho, alguma coisa assim, você vai gastar uns R$ 126. Portanto, né, somados todos esses valores, aí vai dar R$ 706, não é? Destinado a despesas fixas, ok? Vamos adiante. Aí vamos para as despesas variáveis. Então, todo mundo precisa se alimentar, comer, fazer a sua feirinha, comprar o pão da padaria, ir no frigorífico, na peixaria, né, comprar aquilo que vai, né, a proteína que vai, digamos, somar com, né, os carboidratos, as coisas que a gente come aí, né? Enfim, então imagine que a gente vai gastar aí, né, com essas despesas variáveis, que são gastos que mudam mês a mês, cerca de 35% do salário que a gente recebe, desse salário mínimo aí de R$ 1.412. Então, isso daria em torno de R$ 494,20, certo? Então, assim, a gente sabe que nos bairros periféricos, a inflação ou o valor dos alimentos, das coisas, são um pouco mais baixos. Isso é uma realidade, né? Eu já morei na periferia e eu sei disso, que a padaria é mais barata, tá certo? Que o feijão, né, o pão, aliás, o pão já falei, né? Mas o feijão, a farinha, a galinha, né? Enfim, o ovo é um pouco mais barato. Então, vamos lá que com alimentação eu vou gastar R$ 300. R$ 300, certo? Então, estou falando de feira, estou falando de padaria, estou falando de frigorífico. Vamos lá, imaginar isso aí. Mas também eu preciso cuidar da beleza, da higiene, da saúde. E aí eu estou falando de, vamos lá, que a mulher ou a filha precisa ir no salão fazer as unhas, certo? Vamos lá que o garoto, a garota ficou doente e eu preciso ir na farmácia comprar algum remedinho ali, né? Então eu vou gastar aí R$ 94 com isso. Mas aí tem o lazer básico. O lazer básico pode ser o cinema, né, para os filhos, pode ser o passeio, né, pode ser uma comida fora, um barzinho, né, se a pessoa for solteira, etc. Então vamos imaginar R$ 100 para isso aí. Total, portanto, vai dar R$ 494,20, certo? Mais ou menos isso aí. Então, despesas variáveis são aquelas, né, que mudam mês a mês, né, que mexem, os preços sobe e desce, né, muda uma coisa, muda outra, etc. Ok? Vamos adiante. Em seguida, o que sobrou, né, de todo o salário foram 15%, cerca de R$ 212. Então a gente vai pensar em algum tipo de investimento com esses R$ 212. E aí eu estou falando, em primeiro lugar, da reserva de emergência. Todo mundo sabe que emergência nada mais é aquilo que de repente acontece e você precisa fazer algo, tomar uma atitude, né? Seja correr aqui para lá, correr aqui para cá, né? Levar a pessoa no pronto-socorro, no médico, enfim, né? Ou então comprar isso ou comprar aquilo. Então eu vou guardar aí como reserva de emergência no Tesouro Direto, né? O IPCA mais R$ 106. Por que eu estou falando R$ 106 aqui para o IPCA+? Porque esse tipo de tesouro direto pode comprar fracionadamente. E em torno de R$ 35, R$ 40, você pode comprar frações de cota todos os meses. E isso vai acumulando juros, né? Vai, digamos, rendendo um pouquinho para você enquanto você guarda esse dinheiro lá. Mas, ao mesmo tempo, esse dinheiro tem liquidez diária, que você pode tirar na hora que você quiser, né? Ou que precisar. Então, essa reserva de emergência é muito importante, tá certo? Mas vamos adiante. Ainda sobraram R$ 106. O que é que eu posso fazer com esses R$ 106? Vou mostrar para você.
Com esses R$ 106, portanto, certo? Mais 50% dos R$ 212, eu vou investir em renda variável, com foco em dividendos, tá certo? Então, vou pegar esses R$ 106 e vou distribuir em ativos de renda variável. Quais são os ativos de renda variável que eu investiria, não é, num caso como esse aí, sendo eu assalariado, né, dependendo do salário mínimo? Então, eu compraria todos os meses uma ação que girasse aí em torno de 30, de 15, de R$ 20. Eu estou dando aqui o exemplo das ações da Petrobras, certo? Essas ações, elas pagam dividendos trimestralmente, bimestralmente, ela está sempre pagando dividendos. E ao longo do ano, né, isso caindo no seu bolso, você comprando todo mês uma açãozinha, né, nesse valor aí, em torno desse valor, hoje a PETR4 está em torno de R$ 33, por aí mais ou menos, certo? Então, se você comprar todos os meses, usando esses R$ 106, ações, não é, que giram em torno desse valor, ações que pagam dividendos, todos os meses você vai ter dividendos caindo na sua conta. Essa é a realidade, certo? É a realidade. Outra coisa que eu faria, parte desses R$ 106, eu compraria fundos imobiliários que girassem aí em torno de 15, R$ 20, certo? E aí eu estou dando um exemplo do MXRF11, certo? Que é o maior fundo, que tem a maior quantidade de cotistas aí na Bolsa de Valores. Então, esse fundo hoje, ele está custando aí em torno de R$ 9, R$ 10. Eu compraria todos os meses uma ou duas cotas. E a partir do momento, né, que eu comprasse, né, a partir do mês seguinte que eu comprasse, já cairia dividendos na minha conta todos os meses. Olha só. E claro, ainda sobraria um bocadinho para eu comprar ou investir em criptomoedas. E aí, pessoal, vocês pensam que esses investimentos de criptomoedas é só para gente rica? Não é verdade, pessoal. Esse tipo de investimento você pode comprar de forma fracionada. Tá certo? Comprar um valor, eu vou comprar todo mês ali R$ 30, ou de Solana, ou de Bitcoin, ou de Ethereum, eu vou comprar todos os meses ali um valorzinho ali, certo? Fracionado. Pronto. Então, o que é que eu estou mostrando para vocês aqui? É que, na verdade, não é? Vocês podem observar que é plenamente possível, sim, você organizar, digamos, as suas finanças, organizar o seu salário mínimo de forma equilibrada, tá certo? Para, digamos, fazer com que o dinheiro trabalhe por você, tá certo? Esse é um exemplo. Eu sei que cada pessoa é que sabe da sua realidade, das suas dificuldades ou dos seus desafios, mas é um dever meu, como educador financeiro, mostrar, né, possibilidades a partir do ganho, né, de alguém que ganha um salário mínimo, tá bom? Então espero que essa aula tenha esclarecido alguma coisa para você, tenha ajudado você a focar, né, na sua organização financeira, mesmo com um salário tão pequeno. E se você ganha mais do que isso, tem uma aula aí, né, com um exemplo, a aula anterior, se eu não me engano, tem um exemplo exatamente como eu faria com R$ 5.000, tá bom? Então espero, portanto, que tenha ajudado você. E peço, por favor, curta essas minhas aulas, compartilhe com seus amigos de trabalho, de escola, da família, né? Mostrando que é um exemplo alcançável, possível de ser realizado, tá certo? Pessoal, além disso eu peço apoio, né? Todo mundo sabe que eu sou associado da Amazon e eu estou sempre divulgando os produtos da Amazon nas minhas redes sociais, tá certo? Então, a divulgação, ela se dá
através de imagens e de links, né, para que a pessoa realize a sua compra se ela achar que é necessário, que está precisando. Então, é seguro, vocês vão perceber que os links vai levar você para o site da Amazon, tá certo? Então, é plenamente seguro. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que eu tenho livros de educação financeira, tá certo? São livros na versão impressa e na versão digital e que estão disponíveis no site da Amazon. As Aventuras de Malu, A Moeda Mágica e As Crianças Sábias de Eudoria, O Papel das Mesadas na Educação Financeira de Crianças e Adolescentes e Laura e Tomás, Uma História de Amor e Finanças, tá bom, pessoal? São obras aí, né, que de minha autoria. E para concluir, essa aula não é uma recomendação de investimentos, tá certo? Não é, tá certo? Essa aula é, na verdade, uma forma de agradecimento a Deus pelo que Ele tem me dado, né, através da minha organização financeira. E aí eu estou compartilhando com vocês, né, em forma de agradecimento, tá certo? Então espero vocês na próxima aula e peço ou reforço mais uma vez, curte e compartilha. Tchau!